Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um conceito bartesiano chamado mimesis. O que é a mimesis? A mimesis, para o Roland Barthes, é a segunda força da literatura. É a força de representação que a literatura possui. E essa força, ela atua com uma presença no texto literário desde os textos da antiguidade. Ou seja, a ideia de verossimilhança, a ideia de capacidade de representação do real que a literatura possui, ela vai estar presente desde os textos clássicos, portanto, nas grandes epopeias, até a literatura contemporânea, até a literatura dita pós-moderna. Isso é uma questão importante. A literatura, ela tenta representar o real. Isso quer dizer que ela não é realidade, mas ela tenta fazer com que a realidade seja expressa através de palavras. O real não é um conceito representável, mas é justamente por querer representá-lo através de palavras que a literatura constitui, a partir daí, um processo demonstrável da possibilidade de construção de uma história. Tá? Isso é uma questão importante. E é justamente por conta dessa premissa que é possível nós falarmos sobre uma história da literatura. Tá? A gente precisa pensar que quando a gente trabalha com esse conceito de mimesis, nós estamos falando com uma ideia que permite fazer com que duas grandes potências do saber caminhem. Não que elas vão se encontrar, mas que elas caminhem em paralelo. A primeira dessas potências é justamente o pluridimensional, ou seja, aquilo que representa a realidade. E a segunda potência é o unidimensional, aquilo que representa a linguagem. Então, de uma certa maneira, nós poderíamos dizer que a lógica do texto literário é uma tentativa de representar a realidade através de uma linguagem. Portanto, seria possível imaginarmos uma história da literatura ou uma história da produção da linguagem. É dentro desse contexto que nós articularíamos a construção da escrita no sentido de reduzir, de aprisionar, de negar ou então de assumir inadequações que são fundamentais entre a realidade e a linguagem. Tem um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas muitas vezes uma única palavra consegue carregar uma expressividade e uma capacidade única que nós não conseguimos articular a não ser através daquela palavra. Eu vou dar um exemplo. Na língua portuguesa nós temos a palavra saudade. Né? Saudade carrega consigo a sensação de uma emoção. E nós não temos uma outra forma de expressar essa sensação que não por essa palavra e que não em língua portuguesa. Então, de uma certa maneira, a literatura ela vai construir essa lógica de articulação de palavras, ela vai construir essa lógica de representações e a partir daí ela constrói o desejo do impossível, ela constrói o sentimento da utopia, ela permite que nós nos reencontremos com uma história e que, a partir desse sentimento utópico, essa história possa ter um final feliz, de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa figuração. Isso é uma ideia que nos permite articular um desejo de liberdade que nós podemos encontrar no texto literário, mas que não necessariamente nós encontramos no mundo real. Tá? Todos nós figuramos muitas vezes vontades que são representadas pelos personagens dos textos literários, por personagens que falam as verdades que nós gostaríamos de dizer no mundo real, mas que por uma série de situações e de condições nós não conseguimos fazer. Então, esse universo que o texto literário constrói, ele se torna uma espécie de refúgio, uma espécie de utopia que não preserva uma língua de poder, mas que sim preserva a utopia da língua que é recuperada como algo que permite ao sujeito manifestar as suas expressões, as suas vontades, os seus desejos. De uma certa forma, é um lugar onde nós conseguimos provocar um deslocamento de nós mesmos. É um lugar onde nós podemos assumir características, afirmar questões, nos posicionar, resistir e sobreviver. Esses são os discursos que caracterizam
o texto literário. Ele é um texto de teimosia, ele é um texto de resistência, ele é um texto de sobrevivência, ele é um texto tecido a partir de um conjunto de filosofias, de ciências e de psicologias que permite que esse autor alcance, através desse texto literário, um processo de imortalidade. Porque o texto construído pode se tornar incomparável, pode se tornar único e, ao mesmo tempo, pode se tornar universal. No sentido de expressar um sentimento de pertença, mesmo que ele seja escrito numa língua que pode aparentar-se incompreensível em um tempo muito distante. A literatura, ela teima em deslocar-se, ela teima em evitar que qualquer tipo de poder e que qualquer tipo de norma se aposse dela, controle-a. Literatura talvez seja hoje um dos últimos espaços onde efetivamente nós possamos exercer uma militância, um espaço de transporte para que nós sejamos levados e levadas a tudo aquilo que não é esperado. É um lugar onde não necessariamente nós precisamos abjurar daquilo que nós acreditamos. Porque o texto literário, ele permite, na sua verossimilhança, na sua capacidade de representação do real, que nós sejamos aquilo que nós queremos ser. Isso é uma questão importante e talvez esse seja o maior princípio gregário que o termo utiliza. Que o termo literatura utiliza. E não só isso, mas que propõe uma liberdade que nenhum outro tipo de texto e que nenhum outro tipo de escrita vai permitir. A escrita literária, ela é uma escrita libertadora. E ela é uma escrita libertadora porque ela reserva esse caráter de verossimilhança para que naquele espaço nós possamos ser aquilo que nós desejamos ser. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, acessem, curtam o canal, toquem o sininho. Um aluno meu falou isso ontem na aula pra mim. Toque o sininho. Então é isso, pessoal. Estou aqui dizendo, toque o sininho, torne o nosso canal conhecido e vamos espalhar conhecimento pelo mundo. É isso aí. Um grande abraço e até uma próxima.